Olá, boa noite. O UXTV Notícias está no ar. Acompanhe os destaques da edição desta quinta-feira. Empresas ainda descumprem lei que obriga a contratação de portadores de deficiência. O que muda na rotina dos casais homossexuais com o reconhecimento da união estável? Veja agora no UXTV Notícias. No último dia 5 de maio, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar regida pelas mesmas regras que se aplicam à união estável dos casais heterossexuais, de acordo com o Código Civil. As uniões entre pessoas do mesmo sexo representam um fato social cada vez mais constante em todo o mundo. A regulamentação da união homoafetiva no Brasil legitima a convivência entre duas pessoas do mesmo sexo de forma pública, contínua e duradoura e possibilita a partilha de bens com base nas regras do direito de família. Como consequência, o reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar abre horizontes para a livre orientação sexual e protege perante a lei da discriminação. Sobre a regulamentação da união homoafetiva, eu converso agora com a advogada Mônica Montanari. Boa noite, Mônica. Boa noite, Gabriela. Bom, apesar dessa regulamentação agora pelo Supremo, essa é uma discussão de longa data, Mônica. Pois é, nós temos principalmente no Rio Grande do Sul as primeiras decisões reconhecendo casais homossexuais como casais homoafetivos e com direitos, né? A discussão na área e na seara de direito de família, datando de 1996. E também foi em julho de 1996 a primeira decisão do juiz Roger Halpe Rios, que reconheceu uma entidade familiar composta por dois homens e possibilitou que eles fossem independentes um do outro no plano de saúde da Caixa Econômica Federal na época, foi uma decisão da Justiça Federal. E os dois, essas duas decisões primas, né, são uma do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e uma do Tribunal Federal do Rio Grande do Sul. Né? Então, o que muda agora com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, na prática? Eu acho que é o alcance desses direitos, né? Também eu vi muito essa semana casais homoafetivos, dois parceiros, duas parceiras, buscando, através da escritura pública de união estável, então, a regulação dos direitos. Dos cartórios. Mas isso também já acontecia no Rio Grande do Sul desde 2004. Então, talvez já as era pessoas... possível desde 2004. Isso, talvez as pessoas não tivessem conhecimento, mas tinham provimento, uma norma dos cartórios, que autorizava as pessoas do mesmo sexo a fazerem uma escritura pública de união estável, que garantia a esses companheiros, essas companheiras, quando da dissolução disso, né, já ter garantido os direitos. O que muda? Então, é isso que tem que ter claro. O que muda não é a composição dessa estrutura, dessa entidade familiar, porque a união estável se dá informalmente. As pessoas vão morar juntas. Como um casal heterossexual, podem fazer uma escritura de união estável ou não fazer uma escritura de união estável. Mas quando se rompe, quando se desfaz essa relação pela separação, pelo desfazimento, né, pela dissolução, ou pela morte de um dos cônjuges, né, de um dos companheiros, desculpe. Então, nós temos que agora é auferido a este casal homoafetivo os mesmos direitos. Certo. Então, é garantida a partilha dos bens, comunhão parcial de bens, a mesma situação dos casais heterossexuais. Pensão alimentícia, já teve uma decisão no Tribunal de Justiça de São Paulo, há um mês, mais ou menos, que deferia pensão para o companheiro. Temos a questão da adoção, então, que hoje também, recentemente, infelizmente, o nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, num ato de retrocesso, indeferiu, né, a adoção, mas Sim. o STJ garantiu, pelo melhor interesse das crianças, que continuassem com o casal homoafetivo. Então, a guarda de filhos, que daí, em função da adoção, vai ter. Então, tudo isso vai ser discutido. E vai ser discutido pela subjetividade do direito de família. Claro. Não tratado como direito de obrigações, como se fosse uma empresa, como se fosse um contrato de negócios. É uma escolha afetiva, é de amor, é de afeto e tem que ser garantido. Com certeza, tem que ser garantido. Agora, na tua opinião, tu achas que essa questão agora, essa decisão, essa regulamentação, enfim,
ela quebra paradigmas relacionados aos preconceitos que a sociedade, que uma parcela da sociedade ainda tem em relação aos homossexuais? Pois é, Gabriela, eu me pergunto se realmente nós vamos conseguir quebrar paradigmas, mas eu tenho esperança e expectativas de que discutindo, pelo menos discutindo, tu vai clarear, sabe? Porque o que me parece que falta contato das pessoas, preconceito, discriminação. Então, quando tu começa a pautar essa coisa como uma coisa normal, tá? Eu acho que vai ter uma aceitação, sim, mas eu acho que vai ser difícil. Assim como foi quando os casais começaram a morar juntos sem casar, os casais heterossexuais. Assim como foi a lei do divórcio, sabe? Então, todo rompimento, e neste caso, o ministro Joaquim, do STF, ele disse muito bem, o direito foi atrás da sociedade. Essa era uma imposição social, porque os casais heterossexuais vêm se constituindo há muito tempo. E são muito mobilizados. Exatamente. No Brasil, no último censo do IBGE, mais de 60 mil casais, quer dizer, 60 mil casais, 120 pessoas que não estavam sendo abrigadas pela jurisdição brasileira. Né? Então, ok, vai gerar muita polêmica, mas é para gerar. É para discutir, é para parar com preconceito. Nós temos uma sociedade que nos garante, uma Constituição que nos garante igualdade e liberdade. Acabou. Sim, essa questão de homofobia é horrível, isso tem que parar, né? E outra questão que eu acho muito séria, que isso não é uma lei, é uma decisão do tribunal, né? E o legislativo tem que começar a se mobilizar, porque isso tem que ser incluído, sim, no artigo 226 da Constituição, que altera, porque ali diz que reconhece como entidade familiar a união de um homem e de uma mulher. Tá? Isso tem que ser alterado. É o parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição. Isso vai requerer uma alteração. Né? E a questão da homofobia, o Legislativo também tem que se manifestar, porque vai sobrar para o STF de novo se manifestar. Tá ok. Mônica Montanari, advogada, muito obrigada pela tua entrevista aqui no UXTV Notícias, pelos esclarecimentos. Obrigada, Gabriela, pelo convite e por uma sociedade igualitária para todos nós. Sem dúvida. Bom, depois do intervalo você vai ver que ainda há empresas que não cumprem a lei que determina a contratação de portadores de deficiência. Nós já voltamos. Uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul discutiu nesta semana a inclusão de portadores de deficiência no mercado de trabalho. Apesar da lei que exige que as empresas destinem vagas para deficientes físicos, ainda falta conscientização sobre a necessidade de abrir novos espaços profissionais. José é frentista e cumpre uma carga horária de 44 horas semanais. A deficiência que adquiriu com a paralisia infantil não o impediu de conquistar uma vaga no mercado de trabalho. Trabalho em qualquer tipo de serviço para mim. Você gosta do que faz? Graças a Deus, o que eu faço aqui para mim é uma alegria. Desde 2021 existe uma lei no Brasil que obriga as empresas com mais de 100 funcionários a contratarem pessoas com deficiência. Em Caxias do Sul e região, há mais de 50 mil deficientes. Destes, pouco mais de 1.600 estão empregados. O posto tem 15 funcionários, 5 possuem algum tipo de deficiência. A inclusão dessas pessoas também chama a atenção dos clientes. E eles atendem muito bem, viu? Até atendem mais, melhor que muitas pessoas que são normais, como dizer assim, entendeu? Eu gosto, assim, eu acho que é muito válido para eles e é bom para eles se motivar pelo trabalho. Quando se pensa em inclusão social, a gente pensa muito no seguinte, não ter diferença nenhuma. Então todos têm as mesmas obrigações, direitos, quer dizer, de uma forma bem respeitosa, claro, cada um tem sua limitação, mas um compensa o outro. Dados do Ministério do Trabalho apontam que há 300 mil pessoas com deficiência física trabalhando no mercado formal em todo o Brasil. Em Caxias do Sul, há cerca de 210 empresas com mais de 100 funcionários. E poucas seguem o exemplo de cidadania. As empresas, em sua maioria, não estão regulares, né? Faltam deficientes para serem admitidos e esse é o trabalho que a gente vem tentando fazer, né? De fiscalizar as empresas e tentar convencer
né, da importância de incluir os deficientes no mercado de trabalho, incluir os deficientes na empresa, até pelo cumprimento da legislação, mas mais do que isso, para incluir mesmo o deficiente na própria sociedade, de uma maneira geral. Discutir o assunto é uma maneira de saber por que tantas empresas não estão cumprindo a lei. Fazer um diagnóstico de o porquê que não está sendo cumprido e tentar juntos construir possibilidades para que a gente avance no cumprimento dessa lei. Se está faltando qualificação para essas pessoas, a gente vai tentar buscar parceiros, seja com o Senac, Senai, de forma que a gente consiga sanar esse problema. O professor Tibiriçá ficou surdo com pouco mais de 1 ano de vida. E apesar de existir leis que protegem indivíduos com deficiência, ele destaca que ainda há muito preconceito. A gente ainda encontra algumas questões de preconceito, dessa participação dos deficientes. A gente ainda percebe uma limitação da aceitação, né, no mercado de trabalho. Por exemplo, se é deficiente, ele ganha menos salário, não há uma contribuição igual à do ouvinte, há muitas reclamações e problemas que envolvem essas situações. Realmente falta estimular e motivar mais para que os deficientes estejam no mesmo patamar que os cidadãos comuns, ditos comuns. A sexta-feira deve ser de muita nebulosidade e temperaturas baixas na região. Nesta sexta-feira, as áreas de instabilidade que estão sobre o Rio Grande do Sul vão aos poucos perdendo as forças. Mas mesmo assim, nós vamos ter um dia com muita variação de nebulosidade. Aliás, o dia até deve começar com sol, mas depois vai ficar encoberto. Já os ventos que vêm do quadrante sul vão diminuir as temperaturas, principalmente durante a madrugada. A mínima em Bom Jesus deve ser de 9 e a máxima aqui em Caxias não deve passar os 18. O jornalista Luiz Nachbin, do canal Futura, palestra na UXTV na noite de hoje. Veja a seguir. Dentro do processo de interação de atividades da UXTV e do canal Futura, o jornalista Luiz Nachbin palestra na noite de hoje aqui nos estúdios da UXTV. Nachbin é produtor e apresentador do programa Passagem Para, do canal Futura, onde mostra culturas e as peculiaridades de diversos países pelo mundo. A palestra vai abordar temas relacionados às novas linguagens e às inovações no jornalismo. O UXTV Notícias de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.